Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato a deputado estadual pelo Progressistas, o PP, o Celso Mattiolo, ele que é ali da região de Xanxerê, para falar um pouco mais sobre a sua candidatura, motivos que o fizeram colocar o seu nome à disposição para estar concorrendo nessas eleições, pautas e também se apresentar um pouco mais para a população. Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de conversar com o nosso povo aqui do oeste de Santa Catarina. É uma alegria muito grande, Vitor, ter esse momento e com muita satisfação de poder colocar parte do nosso trabalho e daquilo que a gente pretende fazer na Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza absoluta que o trabalho que nós vamos fazer na Assembleia vai trazer bons frutos e bons resultados, principalmente para o oeste de Santa Catarina. Perfeito. Celso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, também na vida pública. Muito bem. Eu sou natural lá de Concórdia. Nasci numa comunidade do interior de Concórdia, na linha Fragosos, onde está localizado o Colégio Agrícola, que hoje é Instituto Federal. Aí, como surgiu o Colégio Agrícola, eu acabei ingressando nesse colégio. Posteriormente, acabei indo para o quartel, saí do quartel, fui trabalhar numa fábrica de móveis lá em Concórdia e ingressei também numa grande empresa, a Sadia Agroindustrial, lá de Concórdia. A minha atividade sempre foi voltada para a agricultura, sou filho de agricultor, trabalhei na roça e, posteriormente, acabei ingressando na atividade industrial. Aí eu fui trabalhar em grandes agroindústrias, por exemplo, que nem na Perdigão, na Seara Industrial. Participei também na formação de uma empresa de avicultura em Xanxerê, que é a Avepar, Aves do Parque Limitada. Depois tivemos um avanço maior ainda na construção de um frigorífico lá em Abelardo Luz, que hoje está com a empresa Aurora. Tá? Então, foi uma trajetória, assim, uma experiência profissional muito importante, mas também sempre participei da vida pública, como vereador, vice-prefeito, fui coordenador da Secretaria do Desenvolvimento Social. Enfim, eu tenho uma experiência voltada para o agronegócio, para a atividade industrial, para a vida pública, enfim, a representação daquilo que precisa ter lá dentro da Assembleia Legislativa. Perfeito. E, Mattiolo, falando um pouco mais sobre... Uma das suas principais pautas é o agronegócio, é a agricultura, né? Com toda certeza, se nós pararmos para analisar hoje a grande dificuldade que as agroindústrias, que o produtor rural também está enfrentando, é a dificuldade que tem na produção do insumo principal para as rações, para manter a atividade em desenvolvimento. E é por esse motivo que muitas agroindústrias estão se deslocando para outras cidades, outros estados, em busca de insumo, milho, soja, enfim, para poder sustentar, transformar essa proteína vegetal em proteína animal. No estado de Santa Catarina, já teve épocas que chegou a produzir 5 milhões de toneladas de milho. Na época do Espiridião Amin, que teve aqueles programas de troca-troca e tal. Hoje, claro que está existindo bastante silagem, aquela coisa toda, mas a nossa produção de milho hoje gira em torno de 2 milhões e meio. E o consumo passa de 7 milhões. Então, está tendo uma falta. A logística para trazer esse produto até a nossa região, ela é muito danada. Ela tem um custo muito alto e muitas vezes ela chega a praticamente 30%, 40% do preço do próprio produto. Então, se nós pararmos para analisar hoje a questão, vamos supor, exatamente da agroindústria, olha o que algumas famílias fizeram de bom e que ajudaram a desenvolver o oeste de Santa Catarina.
Aqui em Chapecó nós tivemos o Auribo Danese, que formou a Alfa e a Cooperativa Aurora, a Chapecó Avícola com o Plínio Diniz, a Seara Industrial com a família Paludo, a Perdigão com a família dos Brandalize. Então, essas famílias que deram oportunidade para desenvolver o nosso Oeste de Santa Catarina. E olha a quantidade de técnicos, de profissionais que se formaram e que estão trazendo assim uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do segmento. E é claro que nós precisamos de alguém, o Estado precisa de alguém, com conhecimento dentro dessas áreas para representar na Assembleia, porque muito mais do que distribuir algumas emendas ou coisa assim, precisa ter condições de desenvolver projetos, pautas que venham de encontro exatamente do produtor rural. Show. Falando nesse quesito, então, de projetos e pautas, hoje qual que seria a sua principal mudança, assim, que favorecesse a questão dos produtores rurais? Quais são as principais dificuldades? Em primeiro lugar, nós teríamos que reduzir o custo de produção. Você reduz o custo de produção começando pela tributação que existe em cima da adubação, em cima da semente, em cima dos produtos que o produtor precisa para poder ter a sua produção agrícola, a produção de milho e coisas assim. Veja, se nós analisarmos a própria infraestrutura, nós dependesse hoje de um transporte, por exemplo, daqui do oeste até os grandes centros, as nossas rodovias não oferecem condições. E há necessidade de se impor e discutir essa situação. Mas o mais importante de tudo isso é estabelecer um programa, um planejamento estratégico para redução de custo daquilo que vai no solo para poder produzir a semente, para poder produzir o produto essencial que vai transformar essa proteína vegetal em proteína animal. E uma das questões que eu acho que tem que ser discutida é a evasão, inclusive, de parte dessa produção que está indo para os outros estados, que está indo até para a própria exportação. O milho, por exemplo, que tem uma necessidade básica para produzir o frango, o suíno e gerar o desenvolvimento da nossa agroindústria. Perfeito. Nessa própria questão do suíno, nas últimas semanas, o preço pago ao produtor está baixo, né? Tem gerado bastante contestações. Veja bem, hoje o produtor está perdendo R$1 por quilo. Isso é inaceitável. E como é que nós vamos resolver essa situação? Nós vamos resolver se nós reduzir o custo de produção. E para reduzir o custo de produção, claro que tem que começar, inclusive, uma ação que o governo está pensando em trazer milho de uma região mais próxima, que reduziria o custo do frete. Mas será que não está na hora de nós fazermos uma avaliação e saber qual a tributação que existe em cima da semente com o plantio desse milho? É reduzir o custo da produção, é que nós vamos começar a oferecer uma condição básica para que o produtor produza sem prejuízo. Se nós hoje pararmos para analisar, praticamente 60 centavos está em cima só da logística para transportar o milho. Tá? Então, existem formas e meios para conseguir reduzir esse custo de produção. Um outro detalhe muito importante, se nós pararmos para analisar, quando que existem essas crises, o governo teria que ter em seu radar a condição de oferecer um repasse para que o produtor pudesse reduzir o custo dele, ou então amenizar o prejuízo, né, através de uma ação de retorno de ICMS em cima do produto que foi produzido. Tá? Quando você para analisar o que garante a produção ou então a arrecadação de um tributo?
é a fonte geradora do recurso, do tributo, que precisa ser preservada. Se você eliminar essa fonte geradora de tributo, vai acabar faltando dinheiro para o governo. Aí ele vai acabar subindo os tributos. Aí ele vai achar uma forma de compensar essa redução, aumentando a tributação. Agora, se tiver um deslocamento de parte desse tributo que é recolhido para a fonte geradora dos tributos, que é a área produtiva, é onde está a agricultura, onde estão as agroindústrias, aonde estão as pessoas que estão trabalhando, o produtor rural, aí você começa a amenizar e dar condições para que o produtor seja um pouco mais respeitado. Perfeito. E hoje o senhor olha para a Assembleia Legislativa e acha que falta representantes lá na LESC para essa questão do agronegócio, da agricultura? Com toda certeza, hoje, se nós formos analisar o estado de Santa Catarina, precisa começar a pensar aquilo que eu falei há pouco, na área produtiva. Para pensar na área produtiva, tem que ter os representantes lá dentro da área produtiva. É quem tem o conhecimento de como se produz um suíno, um frango, como que se produz o milho, o soja, de que forma que a atividade está andando, a própria produção de leite. Olha a situação que se encontrava há pouco tempo, agora parece que já deu uma certa melhora. Tá? Mas nós temos que discutir redução do custo de produção. E, para isso, tem que ter uma análise muito clara dentro da Assembleia para poder formar, através de um conselho, além da Secretaria da Agricultura, mas nós precisamos fazer com que o governo entenda de que, se está a cada 100 milhões de reais que vai para Brasília, retorna 10, agora eu pergunto, e de cada 100 milhões de reais das agroindústrias, do produtor rural, daqui do oeste de Santa Catarina, que vai para Florianópolis, volta quanto? 1, 2, 3, quanto? Teria que voltar no mínimo 10. Que é a reclamação que nós estamos fazendo. E não está acontecendo isso. Se você parar para fazer uma avaliação um pouco mais afinada, dentro da Assembleia Legislativa, não existe uma estrutura até agora que possa auxiliar para que o governo volte a dar assistência técnica para o produtor rural. Hoje, o produtor rural está recebendo assistência técnica de quem? Só das agroindústrias. A Ipagre, a Cidasc, não tem mais técnico. Na época existia a Caresc, que fazia um trabalho maravilhoso de orientação para o produtor, tinha os agrônomos que faziam visitas e faziam um estudo junto com o produtor de como reduzir o custo, de que forma que teria que ser feito. Tá? E hoje não está acontecendo isso. Perfeito. E, Celso, falando um pouco mais sobre quais foram os motivos que o levaram a colocar o seu nome à disposição para... Qual é o diferencial que você se apresenta em relação aos outros candidatos e até mesmo a quem está lá na Assembleia hoje? Bom, eu, com todo respeito a quem está lá, tá? E quem está disputando a eleição, que eu acho que é muito importante que a gente tenha o respeito com todas as pessoas que fazem parte de uma família política, tá? Mas eu me apresento dizendo de quê? Eu tenho uma experiência da vida pública. Já fui vereador, fui coordenador da Secretaria do Desenvolvimento Social, fui presidente da Câmara de Vereadores, fui vice-prefeito e tenho uma atividade muito forte nos conselhos comunitários, na organização de grupos de mães, na organização da juventude, que é muito importante a participação da juventude, e não adianta nós imaginar que basta você dizer que defende o jovem ou a juventude. Se você não teve uma experiência de atividade junto com a juventude na tua infância, você também não tem conhecimento e não sabe como é que vai fazer. Porque hoje é muito fácil você levantar no IA um discurso e lá aparece tudo aquilo que você deve dizer. Mas o problema é a experiência.
E, além disso, eu tenho a experiência profissional. Tenho a experiência da área da agricultura, tenho a formação de conhecimento técnico, eu tenho a experiência como empregado, tenho a experiência como industrial e tenho experiência como um gerador de emprego. Uhum. Aquilo que eu falei há pouco para vocês, aí na época nós construímos um frigorífico lá em Abelardo Luz, a Abepar, isso foi em 2007. 15 dias depois, o frigorífico pegou fogo. Queimou praticamente todo ele. Eu estava com 500 funcionários. 500 funcionários, eu tomei a decisão de não demitir ninguém e convoquei todo esse pessoal para me ajudar a reconstruir o frigorífico. Em 8 meses, nós reconstruímos. No final de 2010, houve o entendimento com a Aurora passou a subir o frigorífico de Abelardo Luz e hoje está gerando em torno de 2.000 empregos, abatendo 150 mil frangos por dia. Se eu, naquela época, na maior crise que eu estava enfrentando como empresário, eu mantive 500 empregos, não demitindo ninguém, não abandonando a família que desejava trabalhar. Os pais, os filhos que estavam participando daquele projeto da empresa lá em Abelardo Luz. Com toda certeza, eu não vou abandonar o povo catarinense. E é por esse motivo que o povo catarinense pode ter certeza. Eu serei muito atuante dentro da Assembleia Legislativa e farei um trabalho voltado para a área produtiva, para o bem-estar e o desenvolvimento da região, principalmente do oeste de Santa Catarina. Perfeito. Celso, falando um pouco mais sobre a nossa região, você já fez algumas ponderações, mas olhando mais a fundo, com todo o seu conhecimento, qual que são os principais problemas que a gente tem enfrentado aqui na nossa região nos últimos anos? O principal problema que nós enfrentamos é a infraestrutura. Isso é gritante. Olha quanto tempo faz que nós temos a 282. E até hoje, o que foi feito de melhoria? Tu pega daqui, principalmente daqui até o extremo oeste, é lamentável você passar pela 282. Agora você imagina o quanto aumenta o custo da produção para você poder destinar essa produção para os grandes centros consumidores, que não tem outro jeito. Não sei se daqui a pouco não tem que fazer aquilo que o saudoso Atílio Fontana fez na época, em virtude de não ter condições de deslocar o produto da Sadia até os grandes centros consumidores, ele teve que fazer um aeroporto e comprar aviões para mandar através das aeronaves o produto dele para os grandes centros. E nós estamos vendo que aqui não está existindo. Quando chega próximo da eleição, daí vem o assunto da 282. Sempre. Aí vem o assunto da ferrovia do frango. Será que não está na hora de começar a falar da duplicação da 282 depois da eleição? Por que falar agora, durante a eleição? Por que não resolveu até aqui? Então, são situações assim gritantes. Esse é o maior gargalo que o oeste de Santa Catarina enfrenta e correndo risco, inclusive, de vida às pessoas que estão transitando aí na rodovia. Tá? E, além disso, é uma ação voltada para a redução de custo do produtor, do agricultor. Assistência técnica. Uma atuação verdadeira que traga dignidade e respeito para o homem do campo. Prefeito, nessa linha que o senhor citou do aeroporto ali, do Atílio Fontana, o senhor acredita que é possível aqui em Chapecó fazer uma alteração, uma modificação no aeroporto daqui, que também tem bastante contestações em relação à sua capacidade, em relação para que possa também se fazer essas exportações, essa questão dos produtos daqui? Mas sairia muito mais barato você transportar via rodoviária, agora ou ferrovia. Na época, o Atílio Fontana fez isso porque não existia rodovia. Era tudo estrada de chão. E não tinha como sair de Concórdia
para chegar em São Paulo. Mas agora tem condições de uma ação, um projeto para duplicação da 282, oferecendo segurança para as pessoas, condições de melhor trafegabilidade do produto que nós produzimos e, principalmente, redução de custo do produto que chega no consumidor. Agora, se for através de uma aeronave, eu acho que não sei se compensaria pelo custo, porque o Atílio Fontana comprou os aviões. Ele adquiriu a aeronave, que as empresas não teria como fazer isso, eu tenho impressão. É mais fácil fazer a duplicação e... Com toda certeza. Tem que trabalhar em cima da rodovia. E tem que fazer. Isso é uma necessidade, não é um discurso. Quem está ali dentro tem que ficar os 4 anos falando disso e defendendo isso. Não é defender no momento pré-eleitoral, no momento antes da eleição. É depois da eleição, é depois que for investido o poder, é colocar em prática naquilo que se comprometeu. Se é um plano de governo, ele tem que ser exercitado, tem que ser respeitado. E na sua avaliação, por que não... Já fazem 40 anos que se fala e se discute essa duplicação, e por que ainda não sequer tem um projeto disso? Falta representantes que cobram, falta um olhar do governo federal para a nossa região. O que na sua avaliação falta? É poucos representantes no oeste de Santa Catarina, porque a grande necessidade está aqui no oeste. A falta de representatividade com conhecimento, porque não basta estar lá dentro da Assembleia, estar principalmente no Congresso Nacional. Que nós temos, falando em Congresso Nacional, nós temos um taura que se chama Espiridião Amin, que ele não tem papas na língua. Ele fala com clareza, ele tem um conhecimento assim invejável, é determinado, ele não agride ninguém, mas ele fala as verdades, ele tem coragem de dizer que precisa mudar o sistema, sem agredir ninguém. E onde é que estão os restantes? Onde é que estão os outros representantes? Onde é que estão as pessoas? A falta, inclusive, de deputados federais aqui da nossa região para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, isso dificulta o desenvolvimento da nossa região e, consequentemente, prejudicando muito a agricultura da nossa região do oeste de Santa Catarina. Perfeito, Celso. Já para a gente encerrar a nossa entrevista, eu deixo o espaço em aberto para as suas considerações finais, para falar com quem está nos assistindo, suas considerações finais. Obrigado, Vitor. Eu quero ter a oportunidade de falar com o nosso eleitorado agora. Vocês podem ter certeza que eu estou preparado para fazer um bom trabalho e para representar você lá dentro da Assembleia Legislativa. Com toda a segurança, eu já estou com uma idade de 76 anos. Mas como diz na gíria, ainda tenho sebo no rim. E estou preparado, vou em frente, vou levar o meu conhecimento a serviço da Assembleia Legislativa para poder defender as pautas necessárias que são importantíssimas para o desenvolvimento da agricultura, do agronegócio, do produtor, do jovem, da saúde, da educação. Serei um eterno representante com clareza, com determinação. E o meu gabinete não é meu. O gabinete na Assembleia Legislativa é nosso. As pessoas que necessitarem, podem ter certeza que terão a porta sempre aberta. E eu vou aproveitar essa oportunidade para pedir o teu voto. Vote no dia 4 de outubro, em Matiolo, número 11322. Grande abraço, que Deus abençoe a você e tua família. Perfeito, Matiolo. A gente agradece aqui a sua participação e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Muito obrigado, Vitor. Que Deus abençoe você e principalmente o Jornal Diário do Iguaçu, que está sempre levando as notícias importantes para todo o estado de Santa Catarina. Grande abraço. Este foi Celso Matiolo, candidato a deputado estadual pelo PP, falando um pouco mais sobre a sua candidatura, pautas, entre outros assuntos. E em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube da iPlay.